Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. Tem gente dizendo que dá para aprender inglês falando português, usando ferramentas mágicas e até dormindo. Acorda! Se você quer falar inglês ou espanhol de verdade, você precisa de método. Com o método CCAA, você aprende falando, naturalmente, e ainda escolhe como vai assistir a cada aula. No CCAA, online, tudo ao vivo. Fale! Aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA, é assim que se fala. Sabe o que a sua voz é capaz de fazer? Ela pode gerar mais oportunidades e conhecimento, promover o respeito e a dignidade, defender a igualdade e a diversidade. Com o Orçamento Democrático Estadual, a sua voz ganha força e a Paraíba cresce ainda mais. Juntos, vamos dialogar e construir um futuro cada vez melhor. Veja as datas e os locais das reuniões e participe. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. É da sua natureza, de vez em quando, precisar de um tempo no paraíso. Seu sonho de férias agora tem nome: Ocan, o seu imóvel compartilhado na Praia de Pipa. Faça uma compra inteligente e adquira sua fração. Apartamentos de 48 a 198 metros e condomínio com estrutura de hotel de luxo. Ocan Pipa Multi-Residence. Incorporação Alimulti. Construção Aliança. Procure o seu corretor no plantão de vendas do Patos Shopping. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você. Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Deusimar Dias. Estamos começando mais uma edição do programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernandes Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara. Terceira temporada, gente, do programa Funes Cultural, onde toda semana nós recebemos aqui um grupo de pessoas bacanas para falar sobre cultura, educação, cotidiano, enfim. É o seu programa, é a sua referência cultural. 3 anos já na labuta com o programa Funes Cultural. Estamos chegando à edição número 100. E hoje, essa noite muito especial, recebendo aqui essas mulheres que eu admiro muito. Nós já vínhamos conversando há um tempão com a possibilidade de trazê-las para o programa. E hoje o programa vai ser super especial com o coletivo Apoena. Então, esse coletivo vem fazendo a diferença aqui na cidade de Patos, formado exclusivamente por mulheres, que vem abraçando a causa cultural, mas também as causas do cotidiano, principalmente aqueles temas que são necessários demais de serem discutidos. Então, na bancada de hoje, aqui comigo, minha querida Flávia Cristina, que é assistente social, minha queridíssima Isabelle Cristina, que é estudante de teologia,
E a nossa querida Ana Célia, professora da Universidade Federal de Campina Grande, elas fazem parte, né, do coletivo Apoena para falar um pouco sobre o grupo, falar um pouco sobre cultura, sobre a importância da arte. Então, chega junto para mais uma edição do programa Funis Cultural, compartilha para que mais pessoas possam ter acesso àquilo que vai ser discutido hoje aqui. Então você, através da Brisa TV, através das plataformas digitais da TV Sol, YouTube, Facebook, e também através da Rádio Tabajara. Seja muito bem-vinda, Flávia, obrigada. Isabela, Ana Célia. É um prazer receber vocês aqui no programa Funis Cultural. O prazer é todo nosso. A gente agradece a oportunidade. Boa noite, boa tarde, bom dia a quem está assistindo esse programa. A gente agradece a TV Sol, a Funis, pelo espaço concedido e vamos lá para esse bate-papo que vai ser bem importante para falar da luta feminina, da luta feminista, que é uma luta que precisa avançar muito e aqui em Patos especificamente. Então, nós estamos muito gratas pelo espaço. Seja bem-vinda, Belinha, ao programa Funis Cultural. Viu? Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu sinto que eu estou de volta a uma aula assim, com o senhor. Mas eu tenho certeza que vai ser muito importante e a gente vai aprender muito aqui umas com as outras, né? Pois é, Belinha foi minha aluna, viu? 2 anos e não conseguiu se livrar, tá vendo? Olha, então é uma pena, viu, gente? Vocês conseguiram se livrar, mas Belinha ainda não, viu? Ana Célia, minha querida, seja muito bem-vinda ao programa Funis Cultural. Obrigada, professor Desimar. Você é um amigo muito querido, pessoa que eu admiro muito. E boa noite a todas, todos e todes. Estamos aqui para esse bate-papo, já agradecendo a você, a Funis, a TV Sol, esse espaço, né, como nossa presidente aí, a Flávia do Apoena, colocou, é muito importante esses espaços para a visibilidade do bom, do bem, né? Então, muito obrigada. Estamos aqui para esse bate-papo. Então vamos começar, né? Vamos começar falando um pouco, a gente vai falar um pouco sobre a trajetória de cada uma, né, já, mas assim, explicando, né, para os telespectadores, para os ouvintes, o que é o coletivo Apoena. Bem, o Apoena, de início o nome Apoena é um nome indígena, né, que significa aquela que enxerga longe. Por que aquela que enxerga longe? Porque nós somos mulheres com visões de águia, né? Então, acho que esse nome caiu muito bem. A gente tem uma visão em prol de uma sociedade, porque quando a gente pensa em feminismo, a gente pensa numa luta por uma sociedade, né? Uma sociedade mais igualitária. O feminismo é justamente isso, a luta por igualdade. É um movimento filosófico, político e social que traz realmente a pauta da igualdade. E o coletivo ele foi realmente construído com essa proposta, né? Trazer os movimentos de mulheres aqui de Patos para um único coletivo, fortalecer essa luta com os outros movimentos. Patos tem outros movimentos de mulheres que infelizmente não são tão vistos, tão conhecidos, e a ideia era realmente dar visibilidade a esses movimentos e fortalecer a luta, né? Porque é uma luta diversa, na questão da diversidade. E aí o Apoena foi criado com esse propósito. Então já existe um trabalho de integração também com outros movimentos coletivos aqui da cidade. Isso, o Apoena é composto por vários coletivos de mulheres aqui de Patos, e não só de Patos, eu digo de Patos e região, porque a gente tem mulheres de João Pessoa, né, mulheres que fazem trabalhos culturais, poetas, que fazem parte do Apoena, que são de João Pessoa e outras cidades aí circunvizinhas. Bacana, né? A experiência de participar de um movimento desse. Experiência rica, né? Rica porque, primeiro porque somos mulheres, né? Depois porque eu costumo dizer que a mulher, ela não olha só para frente, ela tem aquela visão parietal dos lagartos, né? E a gente consegue ver todo o entorno. E em sendo mulheres, a gente tem também aquele perfil do acolhimento, né? De juntar, né? E fazer uma grande rede pelo feminismo, né, pelo movimento feminista, e aglomerar movimentos, grupos, né? A pegada, que eu digo assim, falando de uma maneira mais comum dos jovens, do Apoena que eu vejo, é justamente não centralizar na sua filosofia, no que ela quer para si, mas sim para o que ela quer para todas e todos, né? E todos também, né? Então, é uma experiência assim riquíssima participar de um coletivo de mulheres como a Apoena. E aí, Belinho, qual é a experiência de participar de um movimento como esse? Eu sempre digo que eu amo estar na Apoena porque eu amo a diversidade, eu amo como
cada um é cada uma, cada história é uma história. Eu amo como a gente pode compartilhar, a gente tem essa troca umas com as outras. Então, para mim, é muito bom, sabe? É sempre uma delícia estar com todas conversando e trocando as nossas ideias mesmo. Até porque a nossa luta ela é diversa, né? A gente tem estudantes, mulheres, profissionais liberais, professoras, e a gente faz uma luta diversa, a gente faz uma luta realmente por uma sociedade. A gente levanta várias bandeiras, várias pautas e realmente é a diversidade que a gente procura lutar. Eu tô percebendo que tá havendo uma tentativa, ou as pessoas estão se sensibilizando em relação a uma espécie de contrassenso que nós estamos vivendo na sociedade hoje, porque com as tecnologias, a tendência é que essa sociedade ela fosse cada vez mais individualista, né? Então, as redes sociais, o próprio uso dos smartphones, dos aparelhos individuais. Então, há uma ode a esse individualismo, né? Mas, ao mesmo tempo que essa sociedade ela vivencia essa ideia individualista, que nem é uma coisa muito nova, se você for analisar do ponto de vista histórico, ao mesmo tempo que essa sociedade ela busca esse individualismo, eu venho percebendo que cada vez mais as pessoas vêm sentindo essa necessidade de expor as suas pautas e de trabalhar coletivamente, né? E eu acho que os movimentos culturais, eles vêm ficando cada vez mais fortes em relação a isso. Então eu tô percebendo muito essa necessidade das pessoas se juntarem para conversar. Às vezes nem é um grupo essencialmente político, às vezes é um grupo, por exemplo, de mulheres que se juntam para ler poesia, para conversar sobre a conjuntura local, para discutir sobre violência. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, porque apesar de, inevitavelmente, essa sociedade tecnológica nos levar ao individualismo, também temos muito esse interesse de viver coletivamente, né? Hoje, a nossa sociedade, ela é uma sociedade adoecida, né? Nós passamos por uma pandemia, no sentido biológico da coisa, mas nós passamos por uma pandemia de valores éticos. Nós passamos por um vírus que não só nos adoeceu biologicamente, mas nos adoeceu enquanto um ser integral, né? E a arte, né? A arte com todos os seus componentes, todos os seus elementos, ele é uma expressão da vida. Então eu vejo que nesse momento a gente abraçar a arte em todos os seus segmentos vai levar a uma reconstrução dos sujeitos, e levando a essa reconstrução, ela também leva à reconstrução dos coletivos. Então você veja, desde que o mundo é mundo, que a gente faz arte, que a gente faz cultura, que a gente faz dramaturgia, que a gente faz literatura, que a gente faz poesia. E aí as mulheres têm, né? As mulheres, elas têm um papel muito importante nisso aí. Nós temos grandes poetas para a gente lembrar, desde a época da escravidão, né? E nós temos resgate de mulheres que trouxeram esse sangue até hoje, né? Que com sua arte, com sua singela arte, né? O Apoena participou recentemente, eu tive o prazer de participar de um sarau poético para a juventude no IFPB. E lá eu fiz duas ou três pontuações, e aqui eu me lembro de uma poeta, Carolina de Jesus, uma mulher negra, né? Uma mulher catadora de latinha, uma mulher que viveu tudo que você possa imaginar de assédio, de agressão, enfim. E uma mulher que escreveu e deixou para a gente um legado na literatura extremamente importante, que hoje é trabalhado nos coletivos. Então, ela dizia, né? Eu estou saindo para catar latinha e não tinha nada na barriga. Então, quando ela escrevia isso lá, né, foi taxada até de feiticeira na época, porque ela sabia escrever, né? Então, quando ela começou a escrever e os seus poemas, né, e suas prosas começaram a ser divulgadas, começou a construção do coletivo em cima da literatura. Então, é isso que eu falo, né? Aí, se a gente puxa mais para cá, a gente tem Chico Buarque na música, né? Também no teatro, a gente tem Ariano Suassuna, a gente tem mulheres como Zélia Duncan, nós temos Gal Costa, nós temos Rita Lee, que com sua arte junta
junta coletivos. Aí você podia chegar para mim, que você é muito esperto, né, professor? E antes que você pergunte, eu já digo, e aqueles artistas, aquelas pessoas que desenvolveram arte e que foram para a contramão da necessidade do que o povo precisa. O povo precisa de saúde, o povo precisa comer, o povo precisa de direitos que são seus, sejam reconhecidos, né? E aqueles outros artistas que foram para o outro viés. Aí eu digo, é importante a gente ter o contraditório, né? Não é importante a gente ter o contraditório? E o interessante é que a arte dessas pessoas não chegou no coletivo maior. São públicos reduzidos. Então, desde a época do iluminismo, como você colocou, do modernismo, do pós-modernismo, que foi cruel, da alta do modernismo, foi cruel para a gente, porque havia aquela jogo de interesse capitalista, né? de consumo e tal, mas a gente surgiu com movimentos belíssimos depois, o tropicalismo. Então, nós temos uma rede de baianos e baianas que hoje nos fizeram redemocratizar o Brasil, né? Através da arte. Então, o movimento arte, né? Ele é dinâmico, ele é histórico, ele é contemporâneo, ele é futurista, né? E isso faz com que as lutas se tornem mais agradáveis, mais reais. E só para concluir, a juventude, né, Belinha? A juventude tem contribuído com isso. A gente fala em poesias bacanas, clássicas, mas eu chamava a atenção naquela época, ou naqueles dias lá no IF, do Islã resistente, né? Onde os jovens colocam a expressão de suas necessidades, das suas angústias, através das suas poesias de resistência, né? Dentro do Islã. Então, esse movimento é extremamente importante, a gente precisa da arte. É a expressão da vida, né? Da arte, falando da questão da escrita da mulher, a gente sabe de toda uma invisibilidade que ocorreu por vários anos, né? As mulheres, quando escreviam, elas não poderiam colocar o seu próprio nome, né? E hoje ainda a gente continua sem consumir, né, literaturas femininas. As próprias escritoras femininas ainda não alcançaram a questão realmente com seus escritos, a questão de igualdade. A gente sempre vai levando essas falas nas instituições, principalmente estudantis, da importância da gente trazer as leituras femininas, já que desde um passado, para que a gente ocupasse, né, quando se fala em iluminismo, eu lembro da Revolução Francesa. Toda vez que a mulher teve que ocupar, que a mulher teve que enfrentar alguma coisa, ela sofre, e sofreu. Sofre no seu próprio corpo, sofre na sua própria integridade física, né? A gente sabe do caso da ex-presidente Dilma, uma coisa vai puxando a outra, mas como a mulher, quando ela quer lutar e quando ela quer estar em pé de igualdade, como a questão é complicada. E aí você colocava, Deusimar, a questão que hoje os coletivos eles têm alcançado mais, têm sido mais visto, eles têm alcançado mais de forma mais objetiva, mas a gente sabe que a luta, ela ainda, apesar de ela hoje tem uma visibilidade maior, mas ainda ela é muito... Ana Célia colocava que existem várias frentes, mas poucas pessoas para guerrear nessas lutas. Então, nas trincheiras de luta, eu sempre coloco que ainda são poucas as guerreiras, sabe? A gente ainda precisa avançar muito. Mesmo tendo os coletivos, mesmo a gente fazendo várias lutas, diversas frentes, mas são poucas as pessoas que estão dispostas a ir para a frente da guerra. Esse movimento de invisibilidade, muitas pessoas não acreditam, né, que existe esse movimento de invisibilidade. Só que é uma coisa muito clara, não só a própria história, né, ela mostra isso, porque a história, durante muito tempo, ela foi escrita pelos vencedores, né? Então, e aí, geralmente, os vencedores, eles escolhem os protagonistas. Eu cito muito, nas aulas de história, por exemplo, o 2 de julho na Bahia. Nós temos um movimento de independência do Brasil, mas nós temos um 2 de julho da Bahia, que é um movimento muito mais importante do que aconteceu no 7 de setembro, no Grito do Ipiranga, lá em São Paulo. E aí, dentro do 2 de julho da Bahia, nós temos personagens femininos, como a Maria Filipa, a Joana Angélica, a Maria Quitéria, que são personagens importantíssimos na história do Brasil, mas que poucas pessoas conhecem a história dessas mulheres, né? A Joana Angélica, por exemplo, a abadisa, foi assassinada na porta do convento, né? Foi o estopim para o movimento que vai ocorrer ali em 2 de julho. A própria história da Carolina Maria de Jesus, né? Que foi preciso que um jornalista descobrisse ela ali na periferia de São Paulo,
a partir de uma história pitoresca, né? Da maneira como ela escrevia e falava mal das vizinhas ali nos cadernos. Olha, vou botar você ali no meu caderno, viu? E tal. E as pessoas temiam aquilo porque ela sabia escrever. Né? Então... Floresta, né? Aqui, a grande sufragista aqui perto, né? Uma mulher que lutou para que as mulheres tivessem direito ao voto, né? A gente só conquistou o voto em 1932, né? Antes a gente não podia votar. Né? E quando algumas que podiam, tinha que ser com consentimento do marido. Então a gente não conhece essas mulheres e a gente procura realmente hoje estudar essas mulheres, levar essas mulheres, né, que fizeram realmente, que lutaram para que a gente hoje pudesse pelo menos falar. Eu sempre digo que hoje eu falo porque mulheres morreram para que eu tivesse voz. Né? Então a gente procura levar essas mulheres através da nossa fala, sabe? E você, lembrando agora o movimento na Bahia de julho, aí eu já aproveito e saúdo aqui também a nossa grande ministra, né, da Saúde. Ela foi extremamente feliz na 17ª conferência, no seu discurso, quando ela relembrou, né, Castro Alves. No seu discurso, ela relembrou Castro Alves. Ela vinha justamente de um momento nessa comemoração lá na Bahia, e ela relembrou, né, para... a ode que Castro Alves publicou naquele momento, relatando o que realmente aconteceu, dando valor justamente à luta que nos deu a independência, né? Também. E ela fez um paralelo, né, entre a obra de Castro Alves com o momento que nós vivemos da pandemia, né? Onde ela ressaltou ali quem foram os verdadeiros guerreiros e guerreiras daquele momento. Então, você vê que em todos os momentos políticos a arte está, né? A poesia está, a literatura está, porque ela traz a nossa história. Ela traz as nossas histórias contada por pessoas dos nossos coletivos, por mulheres, por homens, pela população LGBT hoje extremamente presente em todos os movimentos culturais, né? Que junta, que aglomeram pessoas. E nossa ministra ela foi muito feliz nesse momento, quando ela falava para muitas pessoas que estavam lá, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, enfim, usuários do SUS, e ela relembrou a arte, né? A história contada por vencedores. Quem são esses vencedores, né? São homens e são homens brancos, né? E a história das mulheres, porque desde que as mulheres se levantaram, né, como a questão mesmo na reforma protestante, elas eram o quê? Eram as bruxas, elas sempre foram perseguidas, né? Então, assim, a história é contada por homens, os vencedores são homens e são homens brancos. Então, a história das mulheres, ela sempre foi totalmente, não só invisibilizada, mas ela foi violentada, que é mais forte ainda. Eu acho que o papel dos homens nesse processo também é importante, no sentido do seguinte: uma vez aconteceu uma coisa comigo que foi bem interessante, né? Que eu me recusei, a gente gosta muito de falar, né? A gente gosta muito de falar, todo mundo gosta muito de falar. E às vezes, uma vez eu estava numa rádio e me convidaram para uma espécie de um debate, e num determinado momento chegaram num tema que eu me recusei a debater, que foi o aborto, né? E aí começaram a discutir, né, sobre não, mas qual é a sua opinião sobre o aborto, né? E eu cheguei e disse: olha, somos aqui 4 homens que vamos debater sobre o aborto. Eu me recuso a numa bancada com 4 homens, dar minha opinião sobre o aborto. Então, acho que se é para se ter um debate sobre aborto, nós temos que chamar as mulheres para discutir sobre isso, né? Então, são 4 homens numa rádio debatendo sobre aborto, não faz sentido de maneira alguma. E eu me recusei a falar sobre isso, porque eu acho que não é o lugar de fala, e eu tenho algumas questões em relação a essa coisa do lugar de fala, que eu acho que as pessoas elas podem opinar sobre tudo. Agora, de repente, substituir a voz feminina num debate como esse, aí já é demais. E esse é o problema do aborto, né? Porque, assim, a gente sabe que a legislação é feita por homens, né, que se sentem dono, né, do corpo da mulher, né? Justamente o que a gente discute, a questão do patriarcado é muito forte, e a gente sabe que a violência hoje ainda cresce justamente por isso,
porque o patriarcado ele ainda permanece, né? A gente pode colocar, existem leis que estão aí para garantir a Maria da Penha, o próprio feminicídio, a lei de feminicídio, elas endureceram, mas o patriarcado ela ainda é bem forte, é estrutural, o machismo é estrutural. E aí quando eu sempre vou falar, eu sempre coloco a importância de a gente votar em mulheres, a gente ocupar o parlamento na questão da igualdade, porque é justamente isso que você coloca, são homens que estão decidindo sobre o corpo da mulher, porque o corpo da mulher pertence ao Estado, pertence ao marido, pertence ao companheiro, o corpo é um objeto, e aí eles que decidem as pautas para a mulher, o que é que tem que ser feito com o corpo da mulher. Então é importante, eu acredito que essa questão de lugar de fala é importante, eu até, quando Djamila fala na questão de lugar de fala, tem coisas que eu rebato, porque às vezes a gente pode ocupar o lugar de fala, alguns lugares de fala, como a gente faz parte de uma diversidade, a gente procura lutar por uma igualdade, mas existem pautas que são realmente pertencem à mulher, e aí o Estado, os homens estão fazendo e estão legislando daquilo que não pertence a eles, sabe? Isso é bem importante. Eu vejo um avanço, não sei se vocês estão percebendo, apesar de todas as dificuldades, mas temas que, por exemplo, hoje são colocados em pauta, que antigamente não se falava sobre isso. Eu vou dar um exemplo, se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade. Por exemplo, um tema que afastava muito as adolescentes das escolas era a pobreza menstrual. E é um tema que há 10, 15 anos atrás não era discutido de forma alguma, né? E hoje, os estudos que levantaram a questão da evasão escolar com a pobreza menstrual fizeram com que houvesse a aprovação de leis nesse sentido, né? Então, eu acho isso um avanço, né? Nós temos, né, avanço sobre isso. Eu acho que definitivamente a gente tem um avanço, isso é um fato, mas eu acho que a gente ainda tem muita coisa para lutar, né? Existem muitas coisas que afastam as meninas da escola, definitivamente a questão da pobreza menstrual é uma delas, mas acho que a gente ainda tem uma questão de um sistema muito forte, né? Uma estrutura muito forte do que é feminino e do que não é. Então, por exemplo, se uma menina ela quer ser engenheira, ela não vai ser boa em exatas, e assim vai. Então, eu acho que existem muitas coisas que afastam as meninas da educação, obviamente a pobreza menstrual é uma delas, e ainda bem que a gente teve esse avanço, mas definitivamente a gente ainda tem muita coisa para avançar. E assim, pensando nessa questão, né, da pobreza menstrual, das leis, né, da questão do próprio absorvente ser distribuído, a gente sabe que são lutas realmente de mulheres e que tiveram vários entraves para que a gente pudesse avançar nessas lutas, né. Realmente a gente sabe que o consumo de absorvente é muito caro, nunca se pensou nisso como hoje se pensa. Muitas meninas deixavam de ir para a escola, ninguém sabia o motivo, até porque por vergonha de se colocar, a questão realmente da vulnerabilidade social ainda é muito forte no nosso país. A gente sabe que a desigualdade social é bem presente e, como Belinha bem coloca, para além da questão da pobreza menstrual, existem ainda muitos outros fatores que afastam mulheres e meninas da escola, mas a gente tem avançado. E assim, a ideia é justamente avançar, as pautas, a ideia é justamente que a gente possa conquistar cada dia mais. Pois é, você está acompanhando o programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernandes Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara, recebendo hoje essas mulheres fantásticas do coletivo Apoena no programa de hoje. Bom, seguindo, né, com a nossa pauta, como surgiu a ideia da criação do coletivo, né? Como é que surgiu assim, que vocês disseram, não, a gente precisa se reunir para conversar sobre isso? Então, né, falando... Comi um pouquinho aqui a água. Falando um pouco aqui da minha formação, acho que tem muito a ver, né? Eu sou assistente social, sou também advogada, e aí eu sempre me inquietei com o fato do município de Patos ainda ser uma cidade muito machista, né? A gente sabe, eu participei de um pleito eleitoral e a gente pôde ver como é difícil a gente alcançar, eu não digo nem só o parlamento, eu digo a gente levar falas em relação ao feminismo, realmente a luta de mulheres, a questão da igualdade. Existe toda uma desconstrução do que é o feminismo. Quando a gente fala em feminismo, as pessoas pensam que a gente está querendo ser superior aos homens, as pessoas confundem muito feminismo com femismo, né? E a luta é justamente por igualdade. Ninguém quer ser melhor do que ninguém, a gente quando luta, a gente luta por uma sociedade. E eu via que esse tipo de fala não chegava nem às próprias mulheres. Nem as próprias mulheres se reconhecem como portadoras de direitos,
como realmente iguais, né? Até a questão do voto, quando eu chegava em alguma casa, elas tinham que pedir permissão aos maridos para poder votar em determinada candidata. E candidato, principalmente, né? Porque candidata não. E aí eu vi a necessidade, né? Porque eu procurei fazer uma campanha toda voltada para a questão mesmo pedagógica. A ideia era realmente ensinar, levar realmente uma fala que pudesse ensinar. E aí a didática era essa, mas eu via que não conseguia avançar, que a gente não avançava, que estava muito distante. E aí pensei, né, como é que a gente poderia fazer isso, porque eu via que os próprios coletivos, eu digo eu porque no início era eu, a ideia, né, surgiu, eu via que os próprios coletivos, eles não tinham reconhecimento, movimentos, né, a gente tinha e tem vários movimentos, até cultural mesmo aqui, que hoje está precisando se fortalecer. Tem o MST Mulher, tem o Olga Benário, enfim, que fazem uma luta bacana, mas que poderiam se fortalecer se juntassem, né? Porque a gente luta pela mesma causa. Claro que alguns têm suas pautas específicas, mas no final a causa é a mesma. E aí a ideia foi justamente trazer todos esses movimentos aqui de Patos para fazer uma luta mais fortalecida e um único coletivo. Então foi assim que o coletivo Apoena surgiu em 2001 com esse propósito. E a ideia é justamente essa, ensinar, levar a fala para todas as pessoas, né? E a gente fala para todas as pessoas mesmo, homens, mulheres, crianças. A luta é por todas e todos. Quem faz parte do grupo hoje e qualquer pessoa pode participar? Qualquer mulher, né? A gente é um grupo muito diverso, como a Manha falou. E, enfim, a gente tem mulheres de várias áreas, de várias atuações, né? Tem estudantes, tem professoras, tem profissionais liberais. E eu acho isso incrível no nosso coletivo, é a diversidade, porque são mulheres que são da pauta feminista, mas elas também militam em outras pautas, então... Definitivamente, qualquer mulher, eu sempre digo que é bem-vinda no nosso coletivo para fortalecer sempre a nossa luta. E a gente agrega, né, junta não só mulheres feministas, né, porque as pessoas de início elas não chegam sabendo o que é feminismo. Ainda existe toda uma desconstrução, como eu coloquei, do que é o feminismo, né? A gente faz luta, a luta é feminista, mas as pessoas não entendem o que é feminismo. E a partir do momento que a gente convida, aí a gente aí se torna, digamos assim, realmente uma luta feminista. Mas o coletivo é composto por donas de casa, como ela colocou, estudantes, enfim, mulheres do povo. As pessoas procuram vocês assim para desabafar, para expor, para fazer alguma denúncia sobre violência, né? Vocês já chegaram assim nesse nível onde o coletivo ele é buscado nesse sentido, né? Ou para uma palavra ou para uma denúncia mais formal? No ano 2021, foi logo no início da pandemia, né? Quer dizer, num período de pandemia, no início não. A gente passou praticamente o ano todo fazendo escutas, né? E recebendo denúncias. Eu digo que praticamente, principalmente na questão jurídica, né? Como eu tenho uma formação, sou advogada, a gente fazia muita orientação jurídica. E não só de mulheres aqui de Patos, né? Eu recebia ligações, até mulheres do Rio Grande do Norte, para fazer esclarecimentos. Como eu passei um tempo atuando na Secretaria de Políticas para as Mulheres, também recebi muitas denúncias por esse canal. Quantas mulheres hoje fazem parte mais ou menos do coletivo? A gente tem cerca de 20 e poucas mulheres. Tem reuniões? Como é que funciona o trabalho assim de vocês? A gente faz reuniões hoje mais online, porque como eu te falei, a gente tem mulheres de outros estados, né, de João Pessoa, aliás, de outras cidades, João Pessoa, então a gente faz mais uma reunião geralmente online. Bacana, quero aproveitar para mandar um abraço, está aqui nos estúdios da TV Sol, a nossa querida Maria Antônia, que é estudante de odontologia, né? E Maria Antônia está presente aqui nos estúdios da TV Sol. Um abraço, Maria Antônia. Depois a gente faz uma entrevista com você também, tá bom? Para você participar do debate, mas se quiser entrar, pode ficar à vontade, viu? Aqui é democrático, né? A arte, né? Assim, a arte é uma coisa muito, muito bacana. Eu tenho a impressão que a arte une muito as pessoas. Quando você vai para um show, né, e tem uma música que a galera escuta, há ali uma espécie de delírio coletivo, né? As pessoas se juntam. Um livro, quando eu termino de ler um livro, a primeira coisa que eu faço é procurar alguém que já leu
para ver se as percepções são as mesmas. Um filme, né? Uma série, enfim. Então a arte ela tem muito disso, né? Assim, então queria saber um pouco da visão de vocês sobre a importância da arte nas lutas coletivas. Eu sou assim, sou apaixonada, né, pela arte. Eu sempre me dediquei à academia, mais academia científica, né, ciência e tal. E eu tinha uma mãe que era muito ligada à arte e letras, né? Fez teatro, escreveu e tal. E ela sempre dizia, olha, nas férias é sempre bom você sair do foco, procurar. Então, eu comecei a fazer cursos de arte e cultura. E eu me lembro que eu perguntei uma certa vez a um professor indiano, que infelizmente não lembro agora, faz muitos anos, eu disse, para a gente se considerar uma pessoa culta, eu preciso ler quantos livros, hein? Que eu estava tão impressionada, né? Aí ele disse, olhou para mim e fez 3.500. Eu disse, vixe, e é? Aí eu fiquei pensando, quantos livros eu vou ter que ler para ser... Então não vou conseguir. E outra pergunta que eu fiz a ele foi, ô professor, a gente visitando o museu, né, vendo algumas galerias também, eu disse, eu posso achar arte feia? Aí ele olhou assim para mim e fez, pode, vai depender do seu sentimento. O que está dentro de você, o que é que aquilo lhe transforma? Aí aquilo ficou na minha cabeça. Eu sempre continuei a fazer essa busca, em alguns momentos mais, em outros momentos menos. Mas a arte, ela é transformadora, né? Por isso que as grandes mudanças, se você perceber ao longo da história, as grandes mudanças na história das populações se dá através da arte, né? Através da cultura, seja a expressão que você dê. Tanto porque eu sempre digo, né, a arte é a expressão da vida, é um componente da vida, né? Ela não pode sair dali. Então, assim, é uma opinião como apaixonada, né? Porque eu tenho visto muitos movimentos ao longo dos meus 16 anos, né? Que eu vou fazer 17 agora, eu estou bem pertinho lá da Belinha, da Antônia. A arte, ela acompanha o ser humano desde que o mundo é mundo. E ela sempre consegue juntar, como você disse, né? Seja num sarau, seja numa peça, seja numa música, né? Que deixa a gente com a cabeça queimando e a gente precisa se juntar. E quando a gente se junta para isso, as mudanças começam a acontecer, né? A cultura ela é iluminada, né? Ela é iluminada e ilumina, né? Ilumina. Então, quando os jovens se reúnem para expor, né? Como eu tive a oportunidade de ver o Islã de jovens, de resistência, quando eles começam para aquele seu coletivo a jogarem as suas emoções, né? Meninas negras, você sabe que hoje o número de morte de meninas e meninos negros, principalmente os meninos, é absurdamente absurdo nesse país, né? O feminicídio, a gente pode pensar da mesma forma, a falta de acolhimento aos idosos. Então, quando você participa de um movimento cultural, um movimento de resistência com os jovens, e você vê uma jovem e um jovem de um assentamento, do movimento Sem Terra, eles exporem de forma, né, cadenciada as suas angústias. Aquela palavra, eu costumo muito dizer assim, olha, não é bom eu falar para a Belinha, é bom que um igual a Belinha fale para ela. Eu não imponho. Então, quando aquele jovem começa a jogar, a colocar as suas angústias para aqueles jovens, o movimento ele se fortalece. E isso em todas as faixas etárias, em todos os segmentos. Então, a gente tem festivais, que nós já tivemos muitos festivais de música, o que levou. Você vê que nas diretas já, a gente teve o quê? A gente teve a própria música de Geraldo Vandré, que há muitos anos foi composta, e ela foi emblemática para aquele momento das diretas já também. Então, a gente resgatou e a gente juntou os jovens na rua. Agora, para a nossa redemocratização, a gente trazer novamente a volta de um governo popular, nós tivemos uma música composta por Zélia Duncan, Chico Buarque de Holanda, o Tiago York, aquela gracinha linda, jovem, né, participando também. Tivemos mais de 15 artistas para compor uma música para a gente recomeçar, a gente se rever e a gente se renovar. Então,
foi quem fez o hino, vamos dizer assim, que juntou as massas. Então, é muito importante, Deusimar, a arte, a cultura, em qualquer expressão que seja, para juntar, sabe? Para que a gente consiga fazer a grande transformação nos coletivos, na população, em todos os segmentos. A arte ainda é muito desvalorizada no nosso país, né? A questão de investimentos, a gente tem visto que ainda não é como realmente deveria ser. E o nosso coletivo, ele tem 3 mulheres poetas, não poetisas, elas se intitulam poetas mesmo, né? Porque exato. Poetas, elas dizem que é feminino. Eu estava tentando perguntar aqui o nome da editora de uma delas, mas elas ainda não responderam. Mas o Ilma, Marcília e Efigênia, elas escreveram um livro, Entre Laços, eu queria ter trazido para divulgar aqui, muito bacana, de poesias de mulheres, e a gente procura valorizar, a gente tem feito, tem ido para as instituições, né, levado sarau, a gente teve no IF com sarau, lendo mulheres, de poesias de mulheres, trazendo essas escritas, como eu já coloquei, de mulheres invisibilizadas, e a gente procura valorizar muito a cultura, principalmente como pauta realmente de luta, sabe? Dentro da área de atuação, assim, de cada uma, aqui, como é que vocês enxergam, assim, a profissional, né? Ana Célia, Isabelle, Flávia, dentro da atuação profissional de cada um, assim, há uma junção entre aquilo que vocês acreditam, entre aquilo que vocês vivenciam no coletivo, com a Belinha, estudante de teologia, a Ana Célia, professora da UFCG, a Flávia, assistente social. De alguma maneira, essas vivências profissionais, estudantis, elas estão linkadas com aquilo que vocês vivenciam no Apoena? Eu acho que o fato hoje de eu estar fazendo teologia já é um fato de resistência. Né, eu estou ocupando um lugar que historicamente não é meu. Né, eu nunca fui incentivada dentro das igrejas a fazer teologia. Então, assim, ainda é uma faculdade muito, muito masculina. Então, acho que só o fato de eu estar ocupando essa faculdade, né, de eu estar pesquisando sobre mulheres que me antecederam na teologia, eu já estou ocupando e, consequentemente, eu estou ali fazendo uma militância, né, através da minha fala, através da minha ocupação. Só o fato de eu estar lá, eu acho que já incomoda. E eu acho que quando a gente sente que não é para estar em um lugar, é porque é justamente ali que a gente tem que estar. Então, eu fico muito feliz, porque eu sinto que a minha militância é realmente todos os dias através disso, sabe? E ela colocava um fato bem interessante, né? Porque quando a gente pensa na questão de mulheres em igrejas, a gente sabe que nas questões de púlpito, realmente de fala, aí é que é mais complicado ainda. E ela colocava que ela estudou recentemente que as mulheres batistas, como eram? Que antecederam a Igreja Batista, elas foram caçadas na Inquisição como bruxas. Né? Recentemente eu tive uma aula sobre Catarina Van Bora, que é a primeira dama da Reforma, e me revoltou muito o fato que Lutero sempre disse que queria que ela fosse retratada junto com ele nos livros de história. E eu não sabia quem era Catarina Van Bora até entrar na faculdade. Então, assim, a gente vê que a invisibilidade das mulheres era ainda muito grande nesse meio. Nos livros de história... A gente não fala sobre Catarina Van Bora, né? Pois é. Eu passei a minha vida inteira, como eu já falei, dentro da academia, né, da ciência, e via naquele momento que a minha função era como instrumento transformador através da educação, né? Mas eu nunca consegui separar a educação para a educação popular. E para você atingir essa educação popular, você precisa usar vários elementos da pedagogia. E uma delas é a arte, né? Um instrumento muito importante dentro da educação. Tanto que hoje, mesmo vamos dizer assim, chegando perto já de uma aposentadoria, a gente faz, no final da nossa disciplina, a gente trabalha a cultura, a literatura dentro da saúde, que é a minha área, né? E o Apoena, o Grupo Apoena, que eu me aproximei muito mais durante a campanha, a última campanha para a presidência da República, e eu percebi que era uma maneira mais, vamos dizer assim, legal da gente conversar, e não aquela coisa engessada. O Grupo Apoena, como a Flávia colocou aqui, Belinha, é diverso.
Nós temos várias pessoas de vários pensamentos e tudo, pensando nas pautas do nosso coletivo. E isso me fez me aproximar mais, me fez estudar mais e ver, através da minha lida, né, vamos dizer assim, do meu labor na educação, a maneira de como chegar essas pautas para os nossos coletivos. Principalmente para a juventude, que eu trabalho muito com a juventude, mas também para várias outras pautas, como a Flávia colocou aí, a escuta que o grupo tem, né? Nós temos para jovens, nós temos para idosos. Hoje nós estamos vivendo, para além de um assédio que a gente tem das mulheres, a insegurança que ainda as mulheres vivem, a invisibilidade que as mulheres vivem. Hoje, uma coisa que está me angustiando demais, talvez porque eu esteja nessa, é vamos dizer assim, é o assédio às pessoas da maioridade. As pessoas, o envelhecer. O envelhecer, ele está sendo pisado, ele está sendo colocado de lado, jogado na lixeira, né? E hoje nós já temos várias mulheres na frente da luta, né? Voltando a assumir o seu protagonismo com mais de 50, mais de 60 anos de idade. E isso tem sido feito também através da cultura, isso tem sido feito através da fotografia, né? Hoje, recentemente, a gente acredita que esse ano, ou foi o final do ano, nós tivemos a capa da Vogue filipina, uma senhora de 100 e poucos anos de idade, onde ela colocava: a vida é muito curta. Então, pela arte da fotografia, ela expressou, né, para toda um segmento populacional que estava adoecendo, que estava morrendo, né? Depois dos 50 você não serve mais. E hoje, recentemente, novamente, chamando a atenção da nossa ministra da Saúde, ela trouxe para dentro da saúde uma antiga funcionária que ela precisa da experiência, ela precisa daquela pessoa de vanguarda, aquela pessoa que tem uma visão. Então, assim, a gente participar de um coletivo que tem essa diversidade, né, de ações, mas que trabalha para um bem comum, né, que é para o nosso feminismo, feminista, e a gente trabalhar essas pautas é muito interessante. E sempre pautado na arte, na cultura, sabe? Também porque é o veículo da grande massa. A gente só atinge as pessoas se a gente for pela arte. Isso aí é uma coisa que eu tenho na minha cabeça. Você não junta... Se você chamar para fazer uma reunião e você não tiver uma música, você não tiver uma atração cultural, você não junta, né? E nesse momento, para a discussão das angústias da população, a gente tem que fazer por movimentos culturais, sim. O etarismo, né? Você falou sobre isso, pode ficar à vontade. Não, é justamente isso. A gente precisa falar mais sobre etarismo, né? Isso é uma pauta também, que é uma pauta feminista, né? A gente sabe, principalmente, quando a gente, enquanto mulher, vai ficando velha, vai se tornando descartável, né? Já que nós somos objeto, nosso corpo é objetificado, né? E a gente vive para agradar uma grande mídia, agradar o capital, agradar o homem. E aí isso é mais forte ainda no corpo da mulher e na mulher, né? Ela é totalmente descartada a partir da questão da idade, quando vai envelhecendo. E a gente procura trazer essa pauta para dentro das nossas falas, do nosso coletivo, sabe? Fortalecer essa questão mesmo da luta contra o etarismo, sabe? Isso é muito forte. E a gente precisa falar mais sobre isso, sabe, Deusimar? E são temas que se conectam, né? Justamente. Eu estava vendo esses dias uma reportagem sobre planos de saúde, né? E a chamada da reportagem era o seguinte: plano de saúde para a terceira idade, será um artigo de luxo? Então, se eu tenho, por exemplo, um número cada vez maior de idosos que não conseguem pagar plano de saúde por conta dos valores exorbitantes, então necessariamente eu tenho o quê? Um grupo de idosos que vão precisar cada vez mais do SUS. E aí, até que ponto esse SUS está preparado para atender, né, a essas questões? Um homem, por exemplo, com 70 anos de idade, ele tem determinadas demandas diferentes de uma mulher com 70 anos de idade, né? Pelas vivências e tal. Então, meio que as pautas, elas estão conectadas. Por isso que o grupo ele tem essa atuação tão diversa, né? Saúde, educação, assistência social, diversidade, isso é muito bonito no grupo. Assim, nós mulheres, como eu disse, a gente se sente
muito rejeitada em diversos lugares, né? Então, eu acho que é necessária essa atuação do movimento feminista em todos esses campos, porque a mulher ela ainda não é muito bem vista nesses campos, né? Então, é como eu disse, a gente tem lugares que a gente vai se sentir que não é para estar lá, mas é justamente lá que a gente tem que estar. Então, é por isso que eu acho que a gente levanta tanto todas essas outras bandeiras. E essa questão da assistência social, né? O governo Lula, ele trouxe um importante programa, né, de governo na questão da assistência. A questão da política pública, ela ser colocada no nome da mulher, porque a gente sabe que as questões de casas, de programas sociais, hoje, eles são prioritariamente no nome das mulheres, porque a gente sabe a tendência que às vezes existia, ele falou que na própria família dele, o pai dele abandonou a família, deixou a mãe com os filhos, sem nenhuma condição de sobrevivência. E hoje isso é prioridade. E a gente sabe que a luta, né, é claro que começou lá no governo do PT, no governo Lula, sem partidarismo, a gente sabe que é uma luta das mulheres, sabe? Todas as lutas, todas as nossas conquistas foram lutas por nós, mulheres, né? E aí, quando você perguntava da questão da atuação, né, de cada um, o meu processo foi inverso, né? Porque geralmente a gente entra na universidade e a gente escolhe a bandeira de luta. Eu digo que eu já nasci lutando, né? Eu nasci dentro de um sindicato, eu vivi no sindicato, eu sou de Recife, então meu pai era sindicalista. E aí eu acompanhava o sindicato e eu achava muito bonito ser assistente social. Eram mulheres de luta, né? E aí eu pensava, mas eu preciso também ter o direito para poder juntar a defesa, né, dessas pessoas. E aí o serviço social foi justamente, a escolha foi essa, né? E o direito pela questão da defesa das mulheres. E a luta, ela sempre foi constante na minha vida. Eu não sei separar qual foi o momento que eu iniciei a luta. Eu sempre digo que eu vivenciei uma luta que já partiu do meu pai e cresci nela e fui educada nela. E a gente hoje brinca que tá no sangue, que vai passando, é hereditário. Hoje a gente procura formar outras pessoas. Eu sempre falo realmente. A gente precisa passar o cajado e formar uma geração. A gente não vai alcançar realmente ainda uma igualdade, mas a gente está plantando uma semente que um dia ela vai germinar. Um espaço. E o que é forte no Apoena, que eu vejo, né, e que eu experiencio, e que a gente cada vez mais está pedindo que as pessoas cheguem para o Apoena e que as pessoas que estão no Apoena realmente exerçam, né, esses objetivos. Uma coisa que eu vejo, como eu sou da área da saúde, a gente usa o termo equidade, né? Equidade, a gente usa muito isso, desigualdade, a gente usa também. Mas dentro do Apoena, eu consigo visibilizar que se trabalha as diferenças. Aquelas diferenças que são verdadeiramente evitáveis, que são desnecessárias e que são injustas, né? Então, a gente consegue, dentro do Apoena, a gente, nas escutas que são feitas, ou para onde a gente vai, sempre vem um exercício do aprender, é que a gente usa essas afirmações que eu faço muito em sala de aula. Eu dou aula de políticas públicas para a saúde, então você vê como é meio complicado, né, a gente falar, principalmente para a juventude, e pelo momento que a gente experienciou há pouco tempo. Então, a gente tem pautas que são de quê? São de equidade, gente, falta de equidade. Ou seja, a gente tem situações, como é a questão do etarismo que foi colocado, a gente tem as condições do LGBT, da população LGBT, QIA, PN+, e que a gente não tem um acolhimento, e a gente precisa ouvir, e a gente precisa colocar nas nossas pautas de luta, a gente precisa de pessoas que se somem aí, a questão da juventude também. Então, não adianta a gente estar falando em violência contra a mulher, em mulher que está sendo morta. Isso é sério, é seríssimo. Mas o que é mais sério é a política onde vai fazer com que isso não aconteça. Então, eu trabalhar que não aconteça o feminicídio, eu não estou resolvendo a situação caótica das mulheres, né? Se eu resolver problema de prender fulano, prender cicrano, porque está matando crianças, a gente precisa, primeiro, acabar com a fome do país. A gente precisa colocar meninos e meninas nas escolas, nas universidades. A gente precisa favorecer o esporte, o lazer desses segmentos, para que aí a gente verdadeiramente possa resolver aquilo que não é justo e aquilo que é evitável.
Ou seja, a gente trabalhar para uma equidade. Então, eu cansei de defender em sala de aula que, olha, no ano 2000, quando a gente já inventou já aqui antibiótico e imunógeno, a gente nem vai ter doença transmissível, infecciosa, a gente não vai ter doenças que são imunopreveníveis. O que aconteceu? Vivemos uma pandemia, nós temos criança morrendo de lombrigose. Você sabe o que é lombrigose? É um verme que ocupa as alças intestinais, o intestino de criança e mata. Isso é extremamente o quê? Injusto, é evitável, né? Então, esse coletivo, ele tem essas pautas de discussão. Então, você, mulher, que tem essa visão parietal, essa visão maior, né? Que a gente tem, né? O sexto sentido. Então, venha para o Apoena, venha participar das lutas, jovem como eu, jovem como Belinha, jovem como Flávia, jovem como minha aluna querida aqui, Antônia, que a gente venha para o Apoena, que a gente se some, né? Para que a gente torne verdadeiramente essas pautas minimizadas, se não totalmente resolvidas, né, Flávia? Mas minimizadas. Para que a gente não seja necessário estar falando novamente, isso é injusto, isso é evitável, né? A gente tem que fazer, a gente tem que visibilizar que é injusto, que é evitável e é o principal, gente, é desnecessário. Uma mulher morrer a cada 6 horas, 7 horas. Um menino ou uma menina ser estuprada a cada 2 minutos, né? Um jovem negro ser morto de 7 em 7 dias ou mais, né? Uma pessoa LGBTQIAPN+, ser morto toda noite. Se você for ver isso aí, vai dar o quê? Vai dar uma morte por semana de uma pessoa LGBT, né? Então, se a gente for ver, o Brasil é o país que mais mata as pessoas, né? No mundo. Brasil. E o primeiro em LGBT, gente. A gente não pode permanecer que essas coisas desnecessárias continuem a acontecer. E eu só acredito que isso mude se verdadeiramente a gente fizer a chamada para os movimentos sociais, né? O controle social do SUS, o controle social da política de governo, ela é necessariamente feita, enraizada pelos movimentos sociais. E os movimentos sociais, diga-se aí de passagem, que elas precisam ser de movimentos de mulheres que são gerenciados por mulheres. Por mulheres. As mulheres chegam do patriarcado, a gente não pode ter mais dono, a gente não tem dono, ninguém é dono de ninguém. Na verdade, Deus irmão, ninguém é dono de ninguém. Nós fazemos o nosso destino, nós fazemos o nosso caminho. Agora, venha para o Apoena é um movimento de mulheres, gerenciado, dirigido, estruturado por mulheres, mas que aceitamos também a ajuda, o compartilhamento de todos, todas e todos que fazem parte da sociedade, para fazer esse mundo mais justo, não é isso? Eu não sei se ainda tem tempo, mas uma coisa que eu quero colocar que eu acho bastante importante, pegando aí o gancho do que a Ana Célia falou, é a questão da política para a mulher, né? A gente sabe que as políticas para as mulheres, ou a política para a mulher, a gente hoje tem ministério, né? Graças a Deus, vou ter um ministério fortalecido, ocupado por uma mulher de luta, não mais ministério da família, mas um ministério diretamente da mulher. E a gente sabe que as secretarias, elas precisam ser fortalecidas. E as pautas, né, de políticas públicas para as mulheres precisam de investimento. A discussão não pode ser só em torno da violência, não, porque quando se fala em política para a mulher, a gente tem a tendência, eu vejo muito, e a gente faz muita fala em cima disso, que não é só a questão da violência. A violência é um braço da falta de políticas públicas para as mulheres. Por que existe violência? Porque não existe geração de renda, não existe uma política votada para as mulheres. E aí, a função da Lei Maria da Penha foi punir, foi coibir, mas foi também a lei, ela tem uma visão preventiva, foi trazer realmente a questão da importância de casas-abrigos, como Patos agora vai receber de CRAs, centros de referências, de secretarias fortalecidas com investimento, né? Porque às vezes é a secretaria mais invisível, é a secretaria que não tem recurso para trabalhar, porque é secretaria de mulher. Então, a gente precisa fortalecer essas secretarias, e essas secretarias tanto financiando e com políticas públicas voltadas. A violência é um fator, hoje o Brasil ainda é um país que
mata mulher, ocupa a 5ª posição mundial, isso é forte, mas acontece porque não existem políticas públicas. Aí se fala, a Lei Maria da Penha não foi eficiente, porque a Lei Maria da Penha não é aplicada como realmente é para ser, com a questão realmente preventiva. Aí veio depois, em 2015, a Lei do Feminicídio, que é mais realmente, para realmente coibir, mas a Maria da Penha é uma questão mais preventiva, voltada para as políticas públicas, e se confunde muito, então acho importante esclarecer. Interessante demais a participação de vocês aqui. Passou rápido, né? Inclusive, eu conversaria aqui o dia inteiro com vocês. Estamos chegando ao final do programa Funis Cultural de hoje, onde recebemos essas mulheres fantásticas do coletivo Apoena, aqui da cidade de Patos, apesar de ter membros de outras cidades também. E eu deixo vocês à vontade, né, para as considerações finais de vocês. Já adiante, foi um prazer, né, receber vocês hoje aqui. Nos convido novamente. Acho que o tema é bem amplo, a gente tem muito a falar e a gente fica muito feliz quando esses espaços são concedidos, em ocupar esses espaços. A gente agradece em nome de todas as mulheres, as apoenas, como a gente se denomina, e muito obrigada mesmo, foi muito gostoso esse papo, realmente passou muito rápido, valeu. Bom rever você, viu, Belinha? Depois de 2 anos, olha, de sala de aula, tu não conseguiu se livrar, tá vendo de mim? Teve outra aula hoje, tá vendo? Mas foi ótimo estar aqui, é sempre muito bom ocupar, né? É necessário que a gente ocupe e, bom, foi um prazer ter essa aula de novo, poder debater mais uma vez. Nacélia, obrigado pela sua participação. Obrigada a você, Deusimar. Nos convide sempre, estamos sempre à disposição para debater o que é importante, né, para a população, seja para as mulheres, seja para os homens, seja para os jovens, enfim, para todos. E muito obrigada por esse espaço. Pois é, coletivo de mulheres Apoena no programa Funis Cultural de hoje. Agradeço a audiência de cada um de vocês. Semana que vem estaremos de volta com mais uma edição do programa Funis Cultural. Até mais, gente. É da sua natureza, de vez em quando, precisar de um tempo no paraíso. Seu sonho de férias agora tem nome: Ocan, o seu imóvel compartilhado na Praia de Pipa. Faça uma compra inteligente e adquira sua fração. Apartamentos de 48 a 198 metros e condomínio com estrutura de hotel de luxo. Ocan Pipa Multi-Residence. Incorporação Alimulti. Construção Aliança. Procure o seu corretor no plantão de vendas do Patos Shopping. Sabe o que a sua voz é capaz de fazer? Ela pode gerar mais oportunidades e conhecimento, promover o respeito e a dignidade, defender a igualdade e a diversidade. Com o orçamento democrático estadual, a sua voz ganha força e a Paraíba cresce ainda mais. Juntos, vamos dialogar e construir um futuro cada vez melhor. Veja as datas e os locais das reuniões e participe. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Tem gente dizendo que dá pra aprender inglês falando português, usando ferramentas mágicas e até dormindo. Acorda! Se você quer falar inglês ou espanhol de verdade, você precisa de método. Com o método CCAA, você aprende falando, naturalmente, e ainda escolhe como vai assistir a cada aula. No CCAA, online, tudo ao vivo. Fale! Aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA, é assim que se fala. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Artigos pra festas, bebidas em geral. Preço e qualidade, lá você vai encontrar. Destaque Embalagens, a melhor da região. Chegou com tudo do sertão. Eita, simbora! Líder no mercado de embalagens. Temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagens, a melhor da região. Chegou com tudo na capital do sertão. Destaque Embalagem, é seu confio.
Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você.